de professor, fica perto da lousa, a régua na mão, apontando e encaminhando, né? Continua do mesmo jeito. Porque a escolha da moral espírita, eu acho que a gente tem que ter bastante clareza o que é a moral dentro da doutrina espírita. Porque o Anderson tem aí o código de moral dele, como advogado, dentro desse contexto mais material. E a nossa moral espírita, por que ela é mais ampla? Porque ela vai enxergar o homem do seu lado material e principalmente do seu lado espiritual, não é? Então, moral espírita, a nossa conduta espírita, por quê? Porque nós acreditamos numa opção de princípios. Primeiro lugar, quase todas as religiões, elas têm uma divindade, não é? Pode ser politeísta, monoteísta, desde os tempos antigos. Todos nós aqui temos como princípio. A cabeça da gente tem sempre que estar funcionando dentro desses princípios. Divindade. A segunda coisa, espíritos. Nós acreditamos num lado espiritual muito importante. Imortalidade da alma. Já dá uma diferença muito grande nas nossas atitudes durante a nossa vida, a nossa programação, as nossas decisões, não é? Então, a imortalidade da alma, reencarnação, não é? Acreditamos também na comunicabilidade dos espíritos e também que tudo isso caminha para uma evolução. Então, a nossa moral, a nossa conduta está sempre baseada dentro desses princípios. Por isso que essa moral espírita, ela é mais ampla, porque ela envolve vivências, ela envolve acertos e erros, né? As nossas atitudes, o nosso comportamento, que vai nos encaminhar para essa vida futura no qual nós acreditamos. Eu gosto muito de localizar onde eu me baseei para a gente estar refletindo. Primeiro lugar, o Livro dos Espíritos. Aqui a gente tem um resumo de tudo que a gente precisa saber e que a gente tem as nossas dificuldades, né? E o segundo, que a gente que sabe que através desse livro aqui, então Kardec, né, ele vai dividindo depois em várias etapas que vão surgir os outros 4 livros da codificação. Então, a moral espírita, que está no terceiro item do Livro dos Espíritos, vai dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, terceiro item desse daqui, para clarear essas leis que estão aqui. Aonde a gente vai clarear? Esse lado moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, você põe o slide. Primeira coisa, existem pontos semelhantes em todas as religiões que a gente for falar aqui, budista ou egípcia, de qualquer uma delas, umbanda, evangélica, católica, em todas as religiões nós vamos ter pontos em comuns. Quais seriam esses pontos em comuns? A existência de uma divindade, pode ser politeísta, monoteísta, mas todos acreditam numa divindade. A existência da alma, né? Nós somos matéria e somos espírito. Diante
dessas primeiras informações, existe sempre um código de conduta, né? Uma orientação como se conduzir dentro desse processo aqui. E dependendo da conduta, dependendo do código, a gente vai ter consequências dessa conduta, né? Esperanças. Então isso daqui são pontos semelhantes de todas as religiões. E com o livro dos Espíritos nós vamos encontrar isso daqui, né? O nosso primeiro item do livro dos Espíritos, Deus e a criação. Existência, o primeiro ponto em comum, né? Que eu disse que todas as religiões têm. O mundo espírita, né? É a existência do espírito, a existência da alma, seria dentro do livro dos Espíritos toda uma discussão sobre o mundo espiritual. E esse código de conduta que existe em todas as religiões. Na nossa, é o terceiro capítulo, então, são as nossas leis morais. Quais são as consequências dessa conduta? No nosso livro dos Espíritos, esperanças e consolações. Esperanças, aquilo que já acontece, que nós precisamos, pretendemos dentro das tantas as dificuldades que passamos. E as consolações, aquilo que já passou, né? O nosso passado, a doutrina todinha vai trazer esse consolo que nós precisamos. Entre esperanças e consolações, esperanças para o futuro, consolados para isso daí, e esperanças por tudo que tiver que chegar de bom. Então, esses são os pontos em comum. Aí, aqui é que está um acompanhando o outro. Bom, no slide seguinte, a gente vai ver, então, as duas coisas. Nós vamos falar de lei e nós vamos falar de evangelho, né? Então, eu tinha aqui no meu livro uma série de anotações, porque eu sou do tempo que a gente pega os livros e escreve do lado, anota, assiste alguma coisa, põe alguma dúvida, então, aqueles livros escritos, né? Então, o que eu encontrei nas minhas anotações? Que nós vamos fazer uma divisão aqui de 3 grupos, né? 3 conjuntos. É mais para a gente entender melhor o que são essas leis e como a gente pode trabalhá-la dentro do Evangelho. Nós podemos fazer esse agrupamento na nossa relação com Deus, eu com Deus, eu comigo mesmo, essa relação comigo mesmo, e a relação com o outro divino. Muito parecido com a lei maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, mim e também ao outro, né? As 3 coisas. Então, esses 3 grupos. Então, eu estou começando no primeiro grupo, a relação do homem com Deus. Essa parte aqui é só o primeiro grupo. Então, o homem com Deus. O que nós vamos encontrar? O que está em escurinho aqui é a lei. Ela está no livro dos Espíritos. Então, olha, a relação nossa com o nosso Pai, misericordioso, a lei divina ou natural e a lei de adoração. 2 leis, nossa para com Deus. Mas esse Deus tão distante, que nos é apresentado por Jesus de uma maneira tão misericordiosa, ele tão bondoso, como é que Kardec traz esse Pai misericordioso
para a gente conhecê-lo com um pouquinho mais de intimidade, porque é um pai que sempre esteve muito distante da gente, né? Eu, quando era pequena, a gente tinha tudo, era muito pecado, tudo era medo, porque ia ter castigo, porque ia ter... Então era um Deus que se distanciou muito da gente, né? Depois Kardec, né? Aqui no Evangelho, ele começa a apresentar depois, através de todos esses itens aqui, são 7 itens, apresentando a nossa relação com essa pessoa misericordiosa, com esse Pai, dando um ar de fraternidade, de irmandade em todos nós, uma proximidade com esse Pai. Tanto é que um dos primeiros itens que a gente, se pegar o Evangelho, se vocês pegarem, não vim destruir a lei. Né? Na lei de adoração, meu reino não é neste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, não se pode adorar a Deus e a Mamon. Então, nesse grupo aqui de itens, nós vamos encontrar as explicações dessa lei moral em relação, a relação minha para com esse Pai, formando essa proximidade. O segundo grupo, que já é uma relação, já é a relação do homem, minha, comigo mesmo, não é? Essa relação é através de que lei Kardec traz? Trabalho, reprodução, conservação, destruição, né? Todos nós, comigo mesmo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir. Reprodução, não é só reprodução de espécie, é reprodução de conhecimento, né? E passando aí para as gerações futuras. Lei de conservação da própria espécie, da destruição, que é a lei de transformação. Tudo é transformado na natureza. Nós estamos em transformação. Que transformação? Principalmente a transformação moral. Porque o que a gente mais fala dentro da doutrina, que a gente pode esquecer uma opção de coisas. Se a gente fica muito preocupado com o conteúdo, fica preocupado em citar Marcos, Mateus, etc. Mas se a gente não fizer essa transformação moral, essa mudança moral interna, nós não estamos cumprindo o nosso verdadeiro papel dentro da doutrina, que é essa melhoria, que é essa transformação. Então, partindo a minha relação comigo mesmo, nós vamos partir para quê? Para uma perfeição relativa, moral, não é? E quais são os itens do Evangelho que nós vamos usar? Todos esses itens aqui correspondem ao Sermão da Montanha. O que eu tenho que aprender dentro dessa perfeição para ser um pouco melhor? A ser humilde, tudo que está dentro do Sermão da Montanha. Misericordioso, humilde, manso, todos esses itens aqui. No capítulo 17 tem a perfeição moral, a estranha moral e a evolução. Nós estamos aqui para evoluir. A palavra mais importante que a gente tem que sair hoje da nossa reflexão é a nossa transformação moral. Não é? Essa transformação conosco mesmo. E qual é o bloco seguinte? Não é? Só comigo mesmo não é suficiente. Não é? A orientação é que a gente aprenda, resumindo todas as leis na lei do amor, do perdão, do respeito, não é? De tudo isso daí. Então a gente, agora em relação ao próximo, sociedade, ninguém vive sozinho, organizados para viver em sociedade.
quer queiramos, quer não queiramos, se eu decido progredir ou não decido, a lei do progresso é sim um determinismo divino. A lei do progresso, igualdade, todos somos iguais, né? Eu adoro essa lei da igualdade, principalmente naquelas parábolas onde chegam todos os trabalhadores em horário diferente, mas todos nós valemos para esse Pai misericordioso um denário. Eu acho muito importante para nós espíritas, porque às vezes, como a gente estuda, tem um pouquinho de conhecimento, a gente começa a se achar um pouco diferente, né? Não tão igual a todo mundo, mas o Pai misericordioso nos olha como todos somos iguais, né? Todos nós temos o valor de um denário. O Papa Francisco, que acabou de falecer, que fez um trabalho maravilhoso, né? O que ele vale para Jesus? Um denário. E nós que estamos peneirando aqui e com mil dificuldades, porque ainda somos ciumentos, invejosos, etc, 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 mesmo um denário para esse Pai misericordioso. Então, para a gente se identificar mais dentro dessa fraternidade e vivenciar, né? Porque só falar que todo mundo tem o mesmo valor, mas ter um olhar diferenciado para o outro é meio complicadinho. Nós temos que olhar o próximo realmente como esse irmão, para a gente estar sempre podendo estar doando, ajudando e dentro dessas leis aí, igualdade, liberdade para todo mundo, né? E a última das leis, que é uma das mais importantes que tem, né, Anderson, a justiça, o amor e a caridade, né? A justiça é lei, é dever, não é vontade. Acho que eu tenho vontade disso, daquilo, não. Lei tem que ser cumprida, não é? Porque se a gente não caminhar conforme essas orientações do Pai, nós vamos sofrer consequências naturais desse processo de rebeldia, de se distrair. A gente se distrai muito no mundo material. A gente tem uma programação bonita, a gente estuda tudo isso daqui muito bonito, mas no meio dessa jornada a gente acaba se distraindo e a gente acaba se desviando um pouco de tudo isso aí. Não é nada como retomar tudo novamente e a gente caminhar, né? Então, dentro dessa lei, justiça e caridade, nada como o capítulo número 6, que está aqui o nosso consolador, né? A nossa doutrina consoladora. Jesus, o nosso modelo e guia, consolador para todas as nossas dores, para todas as nossas dificuldades, para todas as nossas imperfeições, né? E na sequência, os outros capítulos, que vêm sempre em função de amor e caridade. Porque o lema da doutrina espírita, nossa aqui, né, sem caridade, a gente teria muita dificuldade de estar crescendo, se envolvendo nos nossos processos aí de crescimento. Então, esse conjunto de leis, dividido nesses 3 blocos, né, é que vão nos ajudar a, no conjunto, que a gente faça as nossas escolhas melhores. E dentro do livro dos Espíritos, eu acho sempre muito interessante a gente usar a definição de moral proposta por Kardec, porque a gente pode ter várias definições, dependendo da cultura, do momento que a gente está vivendo, né? Ou dentro da escala espírita, imperfeito, perfeito, nós vamos
refletir sobre a definição dada por Kardec, né? Que é lei moral? Sempre lembrando, é uma regra de conduta, é uma regra de bem viver. Bem viver na observância da lei de Deus, não aquilo que eu acho, não o que a sociedade decide, mas é o que a lei de Deus propõe, né? É uma regra de bem proceder, lógico, entre o bem e o mal, né? E a gente tem que sempre lembrar de uma coisa, né? É quando eu vou procurar fazer o bem para todos. Não é só para o meu filhinho, não é só para o meu marido, não é só para a minha família, né? Regra de conduta, eu realmente estou trabalhando dentro dessa moral espírita quando eu estou em observância às leis de Deus. Aí sim eu estou mais próximo dele. Quanto mais eu me distancio dessa orientação, dessas regras, mais eu estou me desvirtuando dentro dos meus caminhos, né? Então, olha, bem de todos, porque é dessa maneira que eu estou cumprindo a lei de Deus. Vamos trazer esse Deus para esse Pai misericordioso e amoroso, que só quer o nosso bem, né? E qual é a maneira que o Pai encontrou da gente se aproximar cada vez mais dele e perder essa distância que existe entre a gente e ele, né? Então, para diminuir essa distância, é que o nosso governador, que é Jesus, né? Ele é que vem depois em pessoa, né? Encarnado, vem ele próprio nos mostrar a imortalidade, veio me trazer a lei do amor, poucos conhecimentos, porque o nosso governador já tinha mandado outros auxiliares, né? Buda veio e ensinou lá, no Egito também chegou Trismegisto, Confúcio chegou na China. O governador mandou uma opção de gente para já estar ajudando a esse crescimento. Aí, como as coisas não caminhavam tão bem, ele mesmo veio pessoalmente reforçar duas coisinhas: a imortalidade da alma e o amor, né? Resumindo tudo nessa lei do amor. Então, toda vez que a gente falar de moral dentro da doutrina espírita, a gente vai lembrar de regra de conduta, a gente vai lembrar de ação. Não é só ler, não é só refletir, é agir dentro dessas leis, não é? Lei da igualdade, e tudo aquilo que a gente leu até agora, a lei da adoração, todas elas eu tenho que trazer para dentro de mim e eu tenho que colocar em prática. Nós temos que fazer esses dois movimentos, né? Eu lembro, a família do meu pai é família espírita. E é interessante, o pai, Jesus, nosso governador, sempre mandou todas as orientações que a gente está cansado de ver no Livro dos Espíritos. Mas o movimento espírita, como que o nosso olhar sobre a doutrina, eles eram espíritas, de fazer aqueles trabalhos na residência, e a grande preocupação era fazer a caridade, era trabalhar o lado externo, como se trabalhando só isso já fosse o suficiente para você garantir tudo lá do mundo espiritual, nosso lar, todas as coisas boas que a gente imagina. E na verdade existia uma rixa entre meu pai e um dos irmãos dele.
eles trabalhavam a caridade externa, mas nunca na vida deles eles imaginaram que o mais importante era eles trabalharem a caridade interna, fazer amizade com os dois, obrigado, né? Então, mas o movimento espírita, ele era mais voltado para as nossas manifestações externas do que para o nosso lado interno. E por que a gente fala tanto hoje em transformação moral, cada um fazendo a sua? Foi na década de 80, quando Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, ela lança a série psicológica. Começam a aparecer os livros que mexem com o nosso interior. Conhece-te a ti mesmo. Não que fazer a caridade não seja uma coisa importante, né? A família lá, todo mundo caprichava, fazia isso, fazia aquilo, fazia aquele outro, para ajudar o outro, mas todos continuavam do mesmo jeito, né? As brigas não resolviam, aliviavam um pouquinho, né? Mas não existia esse movimento interno como a gente insiste muito. Então essas leis morais que vieram para melhorar essa nossa conduta, melhorar nesse mergulho mais profundo, né? Porque Joana de Ângeles diz que a gente vive sempre numa consciência de sombra, uma consciência adormecida. Então, vamos clarear essa consciência adormecida. Que jeito que a gente tira a sombra? Trazendo um pouquinho de luz. E de que jeito que a gente ilumina? Iluminando o nosso interior. Eu só vou fazer bem para o outro o dia que eu tiver resolvido um pouquinho melhor aqui dentro de mim. Senão eu não consigo ser essa coisa. Não consigo ser fraterna com o outro se eu não tenho esse entendimento, né? E sempre trazendo aqueles princípios. O nosso Pai misericordioso e amoroso. O nosso governador, que toda hora manda alguém para nos ajudar, né? Quando a gente pensa nesse caos, porque nem é muito bom pegar celular, rede social, tudo isso, que nós estamos cansados de ver, né, como nós, de repente, ficamos aí cheios de preconceito em relação ao outro, agredindo, defendendo politicamente. A gente nem se conhece ainda interiormente, fica brigando para defender, dividindo família, sendo que o mais importante é a gente nos iluminar, trazer uma luz interior, para a gente poder fazer esse papel no qual a gente tem muita responsabilidade nisso daí, né? Olha, transformação moral. Se vocês refletirem sobre isso, eu acho que já valeu esse nosso encontro. Transformação de quem? Nossa. Né? Nós estamos aqui, não é para transformar a sogra, o marido, o filho, para cada um fazer a sua transformação. Né? E quando a gente começa a fazer, a gente fica muito feliz com os resultados que a gente tem. Né? Olha, transformação é essa jornada que eu estou falando, é esse caminhar. Caminhar para onde? Para dentro. Não vamos deixar de fazer a nossa caridade externa, mas eu estou fazendo um convite para um mergulho interior, que todos temos que percorrer, para a gente cada vez mais nos aproximar deste Pai, que até então nos foi apresentado com muito distanciamento, né? Para a gente trazer Ele mais próximo da gente.
E é o Evangelho que é essa carta divina, né? Que nos leva, que vai caminhar, que vai conduzir a humanidade para Deus. Quem é que está fazendo esse trajeto? É o nosso governador, Jesus Cristo. E um exemplo muito bonito que a gente tem de jornada interna é do livro Paulo e Estevão, né? Toda aquela caminhada de Saulo, né? Uma jornada difícil, porque a gente sabe que o nosso caminhar aqui, ele é lento, né? Ele não é rápido, né? A gente, para dar uma melhoradinha, numa coisinha de nada, não precisa de muitas encarnações. E é melhor a gente escolher umas coisinhas só e deixar para mais tarde algumas outras, para a gente sentir realmente essa caminhada, né? Paulo de Tarso teve uma jornada de transformação, né? E a jornada mais importante, a divulgação do cristianismo, a gente deve a ele, realmente, né? Porque foi ele que carregou de tudo quanto foi dado para o Oriente e até para o Ocidente, os ensinamentos de Jesus. Mas a maior jornada dele foi a sua jornada interior, que ele deixou, olha a transformação, de homem orgulhoso, né? Naquele coração fiel, dedicado e amoroso. Fácil? Não é? Caiu lá do camelo, depois ficou 3 anos no deserto, junto com Prisca e Áquila, né? Refletindo, estudando, né? Depois ainda voltou para a terra natal dele, ficou mais 3 anos, que quando ele queria fazer uma reflexão, uma palestra, ninguém queria ouvir, porque é um jeito tão complicado de falar, que não mexia no coração de ninguém. Ele não estava pronto ainda para fazer esse trabalho com o outro. Ainda viam ele como perseguidor. Depois de 3 anos ainda de ficar na cidade natal, é que ele sai, vai para Antioquia e depois ele começa a jornada de trabalho dele, daquela jornada maravilhosa que foi a divulgação do cristianismo. Mas olha como as jornadas, elas são a nossa melhora, não é fácil. Isso. E tem o número 6, nós somos do planeta de provas e expiação. Qual é a característica nossa, de uma maneira geral? Imperfeição. Mas é uma faixa, né? Não é todo mundo no mesmo nível. Tem alguns, né, dentro dessa faixa que já estão vivendo a regeneração, né? Já trazem na sua vida, já trazem no seu interior toda essa vontade, não só vontade, mas um empenho de melhorar e crescer, né? E tem alguns ainda que estão bem, muito mais ligados ainda ao período anterior, ao nosso início, do que propriamente nessa caminhada complicada que a gente está vivenciando, né? Então, como o espírito imperfeito predomina a maldade, a gente sabe ainda, quando eu brinco, porque terça-feira era dia dos nossos estudos aqui com os meninos, eu digo para eles, nós não somos bons, nós somos tocados pelo bem, está lá na Gênesis, não sou eu que falo, né? Quem se acha que está fazendo isso, nós somos tocados pelo bem, porque nós não fazemos o bem como hábito, fazendo parte da nossa estrutura ainda de bondade. A gente vê uma bondade aqui, uma bondade ali, uma coisinha dos amigos que a gente quer, a gente torce, a gente não sei o quê. Para os inimigos ainda a gente está na parte, não está na parte prática da coisa, né? Aí, se ele estiver morando lá na China, que ótimo. Ele está lá, eu estou aqui, cada um está do seu lado e estamos nos perdoando, cada um de um lado. A gente caminha com essas dificuldades.
Então eu sempre digo, olha, que ninguém é bom, nem todo mundo é tocado pelo bem, se emociona, né? Faz sim, a gente se esforça para fazer algumas coisas, mas temos que nos esforçar muito para vencer as nossas más inclinações, né? Eu não falo. Quem sair dessa daqui com uns milímetros de melhora, já está crescendo, já está indo. De que maneira o homem vai acertar o que é certo, o que é errado? Sozinho, será que ele pode resolver isso daí? Então, no Livro dos Espíritos, que a gente tem que dar duas dicas para nos ajudar. Em primeiro lugar, acreditar nesse Pai misericordioso que nos ama e que nos perdoa e que nos olha como potenciais lá da escala espírita, como espíritos puros, não é? E nos deu também a inteligência. A inteligência é para quê? Para a gente desenvolver, é para a gente ter mais facilidade de acertar e ver que está acertando e ver que está errando, que não pode errar, não é? E que jeito a gente começou a desenvolver a nossa inteligência? Fazendo. Não existe outra regra a não ser experimentando. Então, experimentação é a experiência pessoal, é nossa. Eu vou poder dizer que eu sou assim ou sou assado através das minhas próprias experimentações. Experimentando, eu vou desenvolvendo a minha inteligência. No primeiro momento, enquanto nós éramos da pré-história, o que nós fazíamos? Nós estávamos experimentando o que é viver, né? A gente não sabia plantar, a gente não sabia que aquilo era bom, aquilo não era. Então a nossa inteligência foi se desenvolvendo nesse primeiro período todinho, né? Através das nossas experiências. É através de todos esses milhões de anos é que a nossa inteligência foi se desenvolvendo. Não é inteligência acadêmica, é inteligência de vivência. Isso dá certo, isso não dá certo, é melhor assim, é melhor assado. Olha, milhões de anos para a gente aprender uma coisinha de nada. E agora nós estamos vivendo essa pontinha. Nós estamos aqui. Ainda temos muito mais coisas no nosso inconsciente, muito mais de experiências de períodos anteriores, mas estamos nos preparando para essa regeneração que a gente tanto almeja, né? Então, quando a gente acredita em Deus e quando a gente desenvolve essa inteligência que eu não disse que é acadêmica. A inteligência acadêmica de estudo, ela vem completar. Hoje em dia a gente fala que os homens, nós desenvolvemos nossa inteligência acadêmica, o mundo está descobrindo 1000 coisas que a gente fica espantado, mas ainda a nossa moral está mais do lado de cá do que do lado de cá, né? Então é importante a gente desenvolver a nossa inteligência, mas é aquilo que a gente aprendeu das duas asas, né? A gente tem que levantar a nossa asa da moral para acompanhar a asa do desenvolvimento intelectual. A gente fica boba de ver as crianças do jeito que estão nascendo, as coisas que estão acontecendo, tudo isso daí. Mas o que é que está desenvolvido? O intelecto. Né? Aonde está a nossa moral? É só ver a bagunça que nós estamos vivendo no mundo de hoje. A gente já se descobre isso direitinho, né? Então, olha, o que eu acabei de falar, a primeira etapa da nossa vida, nós começamos com interesse pessoal. Sou eu tenho que descobrir, eu tenho que vivenciar, eu tenho que desenvolver inteligência. Para mais tarde a gente ir
através da experimentação, da vivência, é que a gente vai vivenciando para mais tarde se transformar um espírito bom. Eu só vou saber se eu sou boa, como espírito bom, o dia que eu estiver praticando a bondade para com todos, de uma maneira igual. Enquanto eu estiver só refletindo, só pensando, estou tocada pelo bem, mas ainda não sou aquela pessoa boa. De que maneira? Aprendendo a servir, aprendendo, mudando a nossa natureza moral, né? Uma natureza mais de serenidade. Bom, eu não poderia deixar de refletir com vocês sobre uma perda incrível que foi a perda do Papa Francisco recentemente. Por que eu estou lembrando dele? Exatamente no dia 28 de abril do ano passado, de 2024, caiu num domingo, o Papa Francisco, ele estava, eu lembrei porque eu dei uma palestra e usei, e ontem eu lembrei disso, né? No dia 28 de abril, ele visitou em Veneza uma daquelas ilhas onde tinham 80 detentas em recuperação. E como o Papa Francisco era essa pessoa incrível, com essa moral, com essa igualdade, olhando, então, a conversa dele com cada uma das detentas, levando esperança num lugar onde só tinha dor e aonde tinha um pouco, ele foi levar esperanças para essas pessoas, conversar com ela. E coincidiu com a Bienal de Veneza, né, que é um dos eventos mais importantes lá da Itália. Então, os artistas foram para essa ilha de detenção, né, junto com as detentas, fazer um trabalho de experiência. E a Bienal, ela teve o nome Com os Meus Olhos, né? Era cada um com os seus olhos olhando aquela realidade. E o importante é que tinha uma artista brasileira, Sônia Gomes, fazendo o trabalho com as detentas para essa Bienal importante. E a Sônia, junto com as detentas, fora o que tinha, vocês podem entrar na internet até para ver isso daí, um trabalho assim de flores, dando uma clareada, tem um trabalho na horta, onde elas trabalham para fazer cosméticos, ainda dão uma cestinha para o Papa Francisco, e ele pergunta se é bom para a pele, porque ele tinha muito bom humor, e faz umas brincadeiras ainda. E o bonito do trabalho das detentas, que essa Sônia Borges fez, que as roupas do dia a dia delas, né, que não tinham muita vida, aquelas roupas, elas enrolaram, penduraram ali na capela, como se fosse um casulo. Aquilo fechado. O que é um casulo descolorido? E depois tinha algumas que estavam abrindo. O que abre um casulo vai dar origem a quê? Coisa mais linda do mundo, que é uma borboleta. Então, olha que trabalho maravilhoso feito com essas 11 detentas, né? Filmado pelo Papa Francisco no dia 28 de abril do ano passado, né? Segundo Joana de Ângeles, Papa Francisco foi convidado por Jesus, junto com os 200 que estão reencarnando, que já estão reencarnando, para nos ajudar nessa confusão que a gente está vivendo. A gente precisa de ajuda, né? A gente não consegue caminhar sozinho, de tanto problema, de perturbação, de ansiedade, de suicídio, de tudo isso daí. Tem que chegar gente, tipo o Papa Francisco mesmo.
E Divaldo Franco, enquanto Joana dava o recado, Divaldo Franco viu Francisco de Assis junto com Clara, sua companheira. Então, realmente, ele foi um dos 200 que fez toda essa transformação moral e nos mostrou o problema de todas aquelas leis que nós vimos lá, gente, do trabalho, da dedicação, da igualdade, todos são iguais, não é? Todo mundo, aquela humildade, a vivência, não é? Moral é ação, é vivência. E para encerrar, então, eu trouxe dos nossos alunos da evangelização. Às vezes eu vou trabalhar um tema lá na frente, vou lá na evangelização e digo trabalho com os meninos, essa moral espírita foi um dos desafios que eu fiz com os meninos. E eles me mandaram essa mensagem. O Luquinha tem 13 anos de idade e a Natália tem 15 anos, ela estuda até no PARUP, aqui, sobre essa moral espírita. Então, durante um tempo, junto com as evangelizadoras, eles entraram nesse tema da moral, né? Enquanto eu fazia a palestra lá na frente, depois eles trouxeram, ficaram com vergonha de apresentar. Falei, não, deixa eu apresentar para o grupo o que vocês escreveram. Olha, 13 e 15 anos, gente. A moral espírita, em toda a sua totalidade, tem como um dos princípios a evolução. Lembra que eu cheguei aqui e falei que a gente não pode esquecer daqueles 5 princípios para a gente poder se localizar dentro da moral espírita? Olha, eles já citaram a evolução, né? Junto desse princípio, há também a necessidade de seguir as leis divinas que nos ajudam no nosso processo evolutivo. Lei do progresso. Trabalhando, as leis divinas aí, leis naturais. Trabalhando virtudes com gratidão, solidariedade e amor, estamos contribuindo com o melhoramento da nossa alma. Nós reencarnamos para melhorar a nossa alma. Por isso que nós temos. O dia que a gente tiver com a nossa alma um pouquinho mais resolvida, não precisamos reencarnar mais. Mas ainda, eu não estou querendo nem ir, mas estou com dificuldade de ir, né? Ainda mais vou ter que, querendo já voltar. Com a evolução, nos tornamos cada vez mais puros e perfeitos. É a reencarnação que é a oportunidade da gente ir melhorando todas as vezes, né? Com a evolução, nos tornamos cada vez mais puros e perfeitos. Agora, eles deram o exemplo deles. Eu não tinha conversado nada com eles sobre o Papa Francisco. Eu estou na frente e eles me mandaram isso daqui. Mas olha como eles entenderam bem. Como a borboleta que se aperfeiçoa durante o seu ciclo de vida complexo, né? Mas em toda a sua complexidade, o seu resultado é belo. Assim, seguindo o caminho de Deus, alcançaremos a moral espírita. Então, esse é o trabalho dos alunos da evangelização sobre a moral espírita. Então, são temas de reflexão para todas as idades, para todos os momentos, e é o tema mais importante da nossa vida. Está cheio de pessoas que não têm religião, mas se estão fazendo a sua transformação, tão distantes, né, de uma opção de coisas, mas se estão fazendo a sua melhora interior. Por pequena que seja,
às vezes estão caminhando melhor do que às vezes a gente que estuda na terça, na quinta, na sexta, não sei o quê. Por que a gente precisa de tão mastigado para fazer o que algumas pessoas não estão precisando tudo isso, né? Olha como o ser humano, falando por mim, né? Como a gente precisa de estudo, de esmiuçar cada vez mais. Nós estamos lá começando com o estudo de terça-feira, porque é o estudo do Evangelho. O que a gente precisa saber, tintim, porque que dificuldade nós temos para poder caminhar a nossa transformação. Tão distraídos que fomos pelas coisas materiais que nos levam de um lado para o outro e a gente acaba fazendo aquelas transformações, tudo mais ou menos, não é isso? Então, eu acredito que é um dos temas mais importantes para as nossas reflexões diante desse mundo tão complicadinho que está aí, não está? Então, espero que a gente possa dividir aqui todos nós, aparecer com a gente também lá, não é? Esse estudo de terça-feira que começou nessa terça-feira está baseado naqueles livros da própria federação, né? É o Cristianismo Redivivo. Ele começa com... É o estudo dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e pegando toda, principalmente, essa parte, o que é Deus, para nos aproximarmos, para a gente não se distanciar. E a nossa dificuldade, a nossa distração é esse distanciamento mesmo, né? Então, uma boa reflexão para todos nós, né?